Eu disse a vocês, pessoal, que no Brasil, por ser uma federação, existe a vedação à secessão, tá? Então, nenhum Estado-membro pode deixar a República Federativa do Brasil. Então, se o Ceará quiser se separar do Brasil, ele não pode, tá? Isso é proibido. Mas, internamente, podem haver mudanças, podem haver transformações. Então, é possível, por exemplo, que surjam novos estados, surjam novos municípios, ou que alguns dos que existem deixem de existir, tá? Alguns desapareçam. Aqui, pessoal, é o seguinte, quando eu expliquei para você a federação, eu fiz aquela comparação. Eu disse que a federação é uma história de amor, não é um casamento que não termina nunca, que não chega ao fim nunca, não é assim? Foi isso que eu falei ou não foi? Então eu pedi até para você imaginar, não é? Eu pedi, por favor, pare aí um minutinho e imagine, pense que na sua vida inteira você só pudesse paquerar, namorar, noivar e casar com uma pessoa, e aí quando você casasse fosse para o resto da vida, fosse para sempre, fosse eterno o negócio, né? Até que a morte os separe. E aí assim, eu não sei em casa aí como é que foi sua reação, mas aqui em sala era gente chorando, era gente se benzendo, teve gente que saiu da sala, uma coisa horrível, né? A gente fala uma coisa bonita dessa, romântica, o povo fica saindo da sala, fica fazendo careta. Enfim, a federação é isso, é um casamento que não acaba nunca, que não termina nunca. Mas veja, o fato de você casar com uma pessoa e passar o resto da vida com ela, não significa que a família não possa aumentar. Pode, vocês podem ter filhos, vocês podem, sei lá, adotar um cachorro, um gato, um papagaio, um peixinho no aquário, a família pode aumentar. A nossa federação é isso, tá? Nossa família, que é composta pela União, pelo Distrito Federal, os Estados-membros e os municípios, ela pode aumentar o número de municípios, o número de estados, isso pode crescer, tá bom? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai acontecer? A fusão, a cisão e o desmembramento são as hipóteses de alteração na nossa divisão política interna brasileira, tá? E o que é isso? Vamos analisar cada uma dessas possibilidades. Começando com a fusão. A fusão, pessoal, é chamada na Constituição de incorporação, né? Os estados podem incorporar-se entre si. Isso vai estar no artigo 18, parágrafo 3º. A característica da fusão é, desaparece o Estado-membro originário, né, se junta com o outro para formar um novo. Para explicar isso para vocês de forma bem simples, né, antigamente eu falava em Dragon Ball, né, mas como já faz alguns anos que eu dou aula, meus alunos agora nasceram, Dragon Ball estava acabando. Então, você lembra, né, se você assistiu, você lembra, juntava Trunks com Goten e formava Gotenks. Se fundia, os dois se juntavam e formavam um personagem mais poderoso, tá? Não pode ser! Olha só, ele começou a correr. Para dar um exemplo possível da nossa federação, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, fusão, né? Fusão. Aqui no Brasil, nós temos o estado do Piauí, não temos? Temos ou não temos? Sim, sim. Meu estado. Tem algum piauiense na sala, além de mim, não? Só eu. Tem o estado do Ceará, não tem? Tem. Estado do Ceará. A fusão, pessoal, seria isso aqui. Juntaria o Piauí e o Ceará e formaria um novo estado, chamado Piauí-Ceará. Tá? Qual é a característica da fusão? Esses dois iniciais aqui, eles desaparecem para formar esse novo, tá? O Piauí-Ceará. Pablo, não sabia que você era piauiense, achei que você era cearense, não tem sotaque, não tem nada. Não, sotaque lá é praticamente o mesmo daqui, e eu morei a minha vida toda aqui no Ceará e no Pernambuco, né? Saí de lá pequenininho, mas vou lá sempre que posso, a família do meu pai é toda de lá.
Estado bom, lugarzinho frio, rapaz, clima agradável, uma delícia, delícia. Vamos lá, então fusão é isso, você junta dois e forma um novo. Piauí mais Ceará é igual a Pior Será, tá certo? Você formou um novo estado membro, tá bom? Essa é a característica da fusão. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Então vamos voltar aqui para o slide e vamos olhar a próxima possibilidade, a próxima hipótese. A próxima possibilidade que a gente vai ter é a nossa querida cisão. Cisão é o contrário, é quebra. Aí você já olha para mim com o olho atravessado e diz, oxe, Pablo, mas fusão e cisão, os dois nomes parecidos assim, isso aí serve para fazer casca de banana, né? É. A doutrina deu esses dois nomes e eu tenho que trabalhar com eles, né? O nome que todo mundo usa. E, infelizmente, é assim. O que é a cisão? Vai estar chamada pela Constituição de subdivisão, não é? E aqui é o seguinte, o Estado-membro original deixa de existir, tá? Você tem esse Estado aqui, e ele se fragmenta para a formação de dois ou mais novos Estados, tá bom? Então, como é que eu vou explicar a cisão para vocês? A cisão é isso, ó, você tem o Estado do Ceará, não vou nem tentar fazer o formato real dele, tá? Vou fazer um quadrado aqui. Esse quadrado aqui é o Ceará, não ficou nem tão quadrado, tá? Ceará. E aí, vamos colocar aqui, né? Cisão, quebra. Existe isso aqui que é o estado do Ceará, tá? E aí, ele é partido no meio para a formação de dois novos estados, que nós vamos chamar carinhosamente, podemos chamar de Ceará do Norte e Ceará do Sul, mas para diferenciar bem o nome, a gente vai colocar, por exemplo, duas coisas maravilhosas, rapadura e cuscuz. E o que é que acontece com o Ceará? O estado do Ceará, ele deixa de existir para formar esses dois novos estados, tá? Esses dois novos estados. Pablo, em vez de dois pode ser três? Pode. Aqui a gente poderia ter formado também, sei lá, o estado do Baião de Dois. Baião de Dois. Pode ser quatro? Pode. Imagina que surgiu aqui embaixo também o estado do, digam aí uma comida boa, outra. É porque vai que vocês não gostam, né? Forró. Pronto. E podem ser formados vários. O diferencial aqui, o interessante aqui, é que o estado original deixa de existir para que surjam novos estados, tá? Pablo, bacana, entendi. Só estou indignado, como eu falei, com os nomes, né? Porque tem cisão, aí o outro que a gente tinha visto anteriormente, vou colocar aqui no cantinho, né? Fusão. Os nomes são parecidos, né? A gente confunde na hora da prova. Pois é. Se fosse por mim, eu botava outro nome, eu botava ajuntar, né? Botava torar no meio, botava outra coisa assim. Mas esses são os nomes que a doutrina criou, tá? Esses foram os nomes que os constitucionalistas que vieram antes de mim criaram. E aí a gente tem que trabalhar com eles, porque, enfim, quando você estiver fazendo sua prova aí pela vida, vai aparecer com esse nome. Desmembramento. Desmembramento, pessoal, é uma situação bem interessante, tá? No desmembramento, o que é que acontece? Um estado vai perder um pedaço dele e vai, a partir desse pedaço, pode haver uma anexação em outro estado-membro ou pode haver uma formação de um novo estado-membro. Isso é o desmembramento, anexação e formação. Vamos lá, pessoal, para explicar para vocês o desmembramento, eu vou ter uma conversinha aqui meio pessoal com o pessoal que está no presencial, né? Por gentileza, alguém aqui já tomou as 2 doses da vacina? Opa! Não se esconda não. Quem tomou as 2 doses? Pronto, muita gente, né? Pessoal, quem na sala se considera uma pessoa tímida, né? Timidez é uma coisa, né? Pessoa encabulada, envergonhada. Ninguém? Pronto. Que bom. Temos uma pessoa que se encaixa na descrição. É uma pessoa tímida e já tomou as 2 doses. Olha, deu mesmo certo, né? Para explicar para vocês o desmembramento, pessoal, eu vou fazer como eu fazia no presencial, que é a melhor forma que eu tenho de explicar esse negócio, tá bom? Eu vou mudar aqui de câmera, tá? Vou mudar, na verdade, de tela.
Vou vir aqui. Para essa, em que a imagem aparece maior, vou girar aqui um pouquinho a câmera, que eu acho que vai dar certo aqui. O notebook vai ficar no meio, mas dá certo. Aí, como vai dar? Só mais um pouquinho, né? Aê, agora deu. Como é teu nome, querido? Caio. Caio, vem aqui na frente, por favor, aparecer pra turma. Chega, Caio. Meu lindo. Eu sou muito tropeirado no seu nome. Você se enganou, né? Foi mal. Vamos lá. Pessoal que está em casa, estamos seguindo todos os protocolos de segurança, viu? Mais para cá, para mais para o microfone. Pessoal, Caio veio aqui na frente com o celular dele, cadê o celular? É a parte mais importante de Caio, tá? É um pedaço dele que, enfim, aqui tem muitos recursos naturais, tem muito, enfim, a população daqui, desse pedaço aqui do estado é muito educada. Então temos um estado membro e temos esse pedaço dele aqui. O que é o desmembramento? No desmembramento, esse pedaço dele sai, tá? Saiu do estado membro. O que é que pode acontecer com esse pedaço aqui, que desmembrou? Ele pode anexar em outro estado, grudar em outro estado, sou eu. Se grudou em outro estado, isso é um desmembramento ou anexação. Saiu do estado original e veio para um novo estado, tá? E esse pedaço aqui que soltou pode formar um novo estado. Se formou um novo estado, é o desmembramento formação. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Muito obrigado, Caio, desculpa aí a vergonha. Quero só reforçar mais uma vez que nesse exemplo foram respeitados todos os protocolos de segurança. São pessoas vacinadas, são pessoas que, enfim, usaram álcool em gel antes de ir para frente da sala, tudo certinho. Pronto, deixa eu voltar aqui para a nossa lousa. Desmembramento. Você tem no formação, né? Formação. No desmembramento formação, o estado perde um pedaço, tá? Ele vai perder esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui vai formar um novo estado membro. Pablo, seria o caso de se formássemos o estado do Cariri aqui no Ceará? Sim. Vamos transformar isso numa formulazinha matemática para você ir matando a saudade do ensino médio. Exemplo, né? Exemplo, 2 pontos. Ceará, né? Estado do Ceará, menos Cariri, a nossa região aqui do Cariri, formando, né? Resultando em 2 estados. Ceará, menorzinho, ia perder o Cariri, ia perder seu melhor pedaço, mais estado do Cariri. Cariri, estado. Então, o estado do Ceará perdendo a região do Cariri, tá? A região do Cariri se separando do Ceará para formar um novo estado, formar o estado do Cariri. E o desmembramento, anexação, né? Anexação, desmembramento, anexação. No desmembramento ou anexação, o estado perde o pedaço e o pedaço vai grudar num outro estado, né? Então, o exemplo aqui vai ser, exemplo, aqui eu vou ter que escrever mesmo, né? O município de Parnaíba, saiu do Ceará, e foi anexado ao Piauí. Pablo, e o Ceará só perdeu nessa história? A gente só perdeu aquela área linda ali, aquela área maravilhosa, para o Piauí ganhar, para a gente ganhar, né? É bom que eu me considero metade piauiense, metade cearense, né? Eu digo, a gente perdeu para a gente ganhar, né? Coisa boa. É como a saudosa Dilma, né? Ninguém vai perder, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder, é parecido, né? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mas vamos lá. O que que acontece? Na época, pessoal, foi feito um ajuste político e teve um desmembramento também do Piauí para o Ceará.
Então, deixa eu ver se eu acho a notícia aqui para mostrar para vocês, né? Isso gerou até uma briga, uma confusão, que está se arrastando e hoje está no STF, não é? Está aqui. Cerca de 245 mil pessoas podem deixar de ser cearenses por conflito entre Ceará e Piauí. Disputa judicial iniciada em 2011 pode transformar cidades na Serra da Ibiapaba em território piauiense. Força-tarefa entre deputados, procuradoria e corpo técnico prepara a defesa judicial e uma campanha para debater a questão, né? E aí vem a descrição da notícia aqui. Ao menos 244.712 pessoas poderão deixar de ser cearenses por causa de uma disputa judicial entre os estados de Ceará e Piauí. Trata-se, deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Trata-se, onde era que eu estava, de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2011 e prevê uma reconfiguração territorial, a partir da qual 6 municípios na região da Serra da Ibiapaba passariam para o lado piauiense. Outras 7 cidades também teriam extensão modificada. O assunto foi discutido nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, né? E aí vem a lista de municípios, né? Passariam para o Piauí: São Benedito, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina e Poranga. Outros municípios que poderiam ser afetados seriam Crateús, Granja, Ipaporanga, Ipueiras, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. Poderia ter, enfim, sofrer alguma alteração. E aí vem a questão aqui, né? Vem a discussão aqui, vem isso tudo. E aí isso vem sendo debatido. Um dos principais pontos pelos quais o Ceará é contrário, tá? Com relação à perda de investimento. Tá? Então aqui, perda de equipamentos. De acordo com dados do IPES, o Estado do Ceará perderia, com base no relatório preliminar do Exército, 290 escolas que foram criadas pelo Estado, 6 centros de educação infantil, 3 escolas profissionalizantes, 172 unidades de saúde, 24 centros de convivência e 733 quilômetros de estradas. Isso aqui tudo foi, né, investimento do Estado. E, enfim, além do aeroporto do município de São Benedito, etc. Vamos seguindo em frente aqui nesses danados. Vamos conversar agora, pessoal, vamos saber agora como é o processo para fazer isso. Agora que nós sabemos que é possível, vamos criar aqui o nosso estado do Cariri, separar o Cariri do Ceará. Qual é o processo para isso acontecer? Vai estar previsto também no artigo 18, parágrafo 3º, que prevê os requisitos para o processo de criação. Primeiro, consulta à população através de plebiscito, na forma de plebiscito, tá certo? Então, consulta à população na forma de plebiscito. Só lembrando, né, pessoal, a diferença entre plebiscito e referendo. Plebiscito é antes da norma, referendo é depois. No plebiscito, você consulta a população para criar a norma, para fazer a norma. No referendo, você faz a norma e submete à apreciação da população, tá bom? Então, essa é a diferençazinha entre plebiscito e referendo. Passou no plebiscito, a população deu o ok, concordou, vem a segunda fase. Propositura do projeto de lei complementar. Esse projeto de lei complementar pode ser apresentado tanto na Câmara quanto no Congresso, tá bom? Quanto no Congresso é óbvio, né? Quanto no Senado, em qualquer das casas do Congresso Nacional. Se foi apresentado na Câmara, a fase seguinte, que é essa audiência das Assembleias Legislativas, vai ser também na Câmara. Se foi apresentado no Senado, é o Senado quem vai fazer a audiência oitiva dessas Assembleias Legislativas. Aqui, pessoal, o que é a audiência das Assembleias Legislativas? É ouvir ouvir os deputados estaduais, que são representantes da população dos estados envolvidos, tá? Então, ouve a opinião deles, faz uma votação com eles. Se eles forem a favor, segue o processo. Se eles forem contra, segue também. Mas a gente ouviu, né? A gente, enfim, conversou com eles. Por fim, né, tem que ter a aprovação no Congresso Nacional. Esse projeto de lei tem que ser aprovado, tem que passar. Pablo, é possível que a população diga sim, o Congresso Nacional diga não? É possível, tá? Mas só segue se passar pelo Congresso Nacional. E, por fim, vem a sanção ou veto do presidente da República, tá bom? Essas são as etapas. Processo de formação, 2 pontos. Primeiro, o que é que acontece primeiro? Plebiscito, não é? É ou não é? Sim ou não?
Plebiscito. Plebiscito. Primeira etapa, portanto, é o nosso querido plebiscito, tá certo? Pessoal, essa fase aqui, essa etapa aqui, o plebiscito, é uma fase terminativa, tá? Vou colocar aqui na frente de vermelho, terminativa, ou pode ser terminativa. Por que terminativa? Aqui, pessoal, a gente vai consultar a população interessada. Quem é a população interessada? São as pessoas do estado ou dos estados envolvidos. Pega o exemplo aqui. Se for para separar o Cariri do Ceará para formar um novo estado, a gente consulta toda a população cearense, faz uma votação com toda a população cearense. Se for para separar o Cariri e anexar, por exemplo, ao Pernambuco, né, aí a gente consulta a população do Ceará e a população do Pernambuco. Então, as pessoas dos estados que terão suas vidas modificadas vão ser consultadas. Tá certo? Tudo tranquilo até aqui? Foi nessa etapa aqui que morreu, né, o processo que aconteceu lá no Pará. Ouviram falar do Pará já? Joelma, Chimbinha, Calypso, né? Pelo menos isso ouviram falar com certeza. No Pará, pessoal, o Pará é o seguinte, ele tem uma extensão territorial, né, ele é muito grande. Aí tem a área aqui, vou fazer de azulzinho aqui, né? Tem a área aqui de Belém, que eu vou representar aqui, que é onde está a maior concentração da população. Qual era a proposta lá no Ceará? Lá no Ceará é ótimo, né? Lá no Pará, você separar essa área aqui, que continuaria sendo Pará, tá? Ficaria aqui sendo Pará, e você criar dois novos estados, Carajás e Tapajós. Tapajós. Pablo, tá errado. Tapajós é que era em cima, o formato não era esse. Tá, só faz de conta, tá? Eu não tenho capacidade para desenhar como realmente era, não. Então, essa era a ideia. Você desmembrar o Pará para criar dois novos estados. Tá bom? O que foi que aconteceu, pessoal? O pessoal que era aqui para formar dois ou três, tá? Você podia votar para formar só Carajás, votar para formar só Tapajós, votar para deixar do jeito que estava, ou para formar os três. Deixar um pedacinho sendo Pará e formar dois novos, Carajás e Tapajós. Aqui o pessoal votou sim, tá? Aqui também o pessoal votou sim, mas a população que ficaria sendo o Pará, né, votou não. Como a maior parte da população, a maior parte das pessoas está concentrada aqui perto de Belém, né, o resultado final foi não. Tá? O não venceu. Então, o plebiscito, a resposta do plebiscito com toda a população do Pará foi não e o processo morreu aqui. Essa fase, portanto, é terminativa. A população votou não, morre aqui. Tá certo? Essa etapa é terminativa. Tudo certo até aqui? Pablo, você disse que é terminativo, né? Vai ser terminativo se a resposta for não, se a população votar não. Exatamente. Então, vamos apagar aqui e vamos colocar isso no quadro, né? Se a resposta, portanto, for não, o não é terminativo. Mas se a resposta for sim, né? Aí segue para a fase seguinte. Qual foi a fase seguinte que eu falei para vocês? Segundo? Exato, excelente, né? Propositura do projeto de lei complementar, né? Então, eu vou colocar aqui só projeto de lei, tá? Projeto de lei. Lei complementar, para ficar pelo menos mais bonitinho. Isso aqui, pessoal, pode ser tanto na Câmara quanto no Senado. Essa apresentação aqui pode ser feita na Câmara dos Deputados ou pode ser feito no Senado Federal. Tá? Aqui não tem problema não, tanto faz ser um quanto ser o outro. Tá bom? Só que aquele que está tramitando o projeto de lei primeiro vai fazer a oitiva da Assembleia Legislativa. Não é essa a terceira fase? É ou não é? Sim ou não? Ó, o pessoal daqui de casa está tirando onda. O pessoal está se passando, falando só, não tem ninguém em sala. Até Caio saiu. Não aguentou a encheção de saco, foi-se embora. Né? Ele teria o direito, né? Eu fiz bullying com ele. Caio, me desculpe. Espero que você possa um dia me perdoar por isso, mas
Se eu puder dizer algo a meu favor, você realmente fez muito sucesso no chat. E aí, meu povo, qual é a próxima fase? Tem mesmo não, viu, meu povo? Tô achando que eu tô... Qual é a próxima fase? Propositura de? Não. Próxima fase é audiência das assembleias o quê? Assembleias o quê? Agora eu ouvi, né? Então, a audiência, né? Audiência com as assembleias legislativas, né? Se forem 2 estados envolvidos, as 2 assembleias, né? Se forem 3, as 3. Se for só uma, tá certo? Essa fase aqui, pessoal, é importante a gente dizer que ela é consultiva, tá? Consultiva. Aqui tanto faz o resultado da consulta ser sim ou ser não, o processo vai seguir. Quando você, poxa, Paulo, alternativo, consultivo, por que o direito usa palavras assim tão difíceis? Não é difícil não, é só você associar a conselho, tá? Conselho. Quando você recebe um conselho de alguém, você é obrigado a seguir, a obedecer, sim ou não? Não, né? Não. E assim, exceto as mulheres, né? As mulheres sempre seguem o conselho, sempre seguem a orientação. Então, nunca aconteceu na história da humanidade, na história do Brasil, de uma menina chegar para outra menina e dizer: ei, amiga, o embuste falou comigo ontem, ele ligou, né, tá querendo conversar comigo, não sei o quê. Aí a amiga vai lá, a amiga orienta para o bem. Não faça isso não, ele não presta, você vai quebrar a cara de novo, vai se esbagaçar. Tu sabe como foi da outra vez, você vai passar meia hora dando conselho para o bem. Ela vai seguir esses conselhos, sim ou não? Sim ou não? Agora, aí, né, tá vendo? Essa todo mundo sabe. Não tá nem aí, vai fazer o contrário. Pronto, é isso. Pessoal, acontece com os homens também, né? Às vezes é o cara que disse: ei, a comadre ligou, ó. Aí o amigo vai lá e diz: rapaz, tu vai se lascar de novo, depois tu vai estar aí ouvindo a rocha aí, chorando, bebendo, e eu é que tenho que escutar. Tu toma rumo na tua vida, rapaz, vai ser feliz, não tem só ela no mundo, não. Mas eu quero, eu gosto dela. Então, isso acontece. O amigo dá o conselho para o bem, mas você faz o que sua cabeça quiser. É a mesma coisa aqui, tá? Tem a oitiva, né, das assembleias legislativas, essa audiência, mas aqui é consultivo. Aqui, se for sim, o processo vai seguir. Se for não, também, né? Vai voltar com o ex aqui com vontade. E aí passamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Aprovação do Congresso. Perfeito, a aprovação do Congresso Nacional, né? A aprovação no Congresso Nacional. Então, esse projeto de lei, né, tem que ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e tem que passar, tá bom? Essa fase aqui também é terminativa, pessoal. E aqui eu coloco terminativa porque apesar de a população ter votado sim, apesar da oitiva das assembleias legislativas, é possível que o Congresso Nacional diga: não quero, não vou, e vote contra, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, só aqui em cima, para esse não aqui, tá? Porque depois é que eu percebi que ficou parecendo que não é terminativo, não, né? Então eu vou corrigir isso aqui, tá? Para não ficar confuso, né? Vou colocar aqui o não, né? É terminativo, tá? Fica mais certo assim para não ter confusão, né? Pronto, aprovação no Congresso Nacional também é terminativo, né? Se o Congresso não quiser, o não aqui também vai ser terminativo. E aí vem a próxima etapa. Qual é a próxima? Sanção ou veto do? Sanção. Eita, o professor escreveu sanção com cedilha. É com S, rapaz, personagem bíblico. Não, aqui é outro sanção, viu? Não é o que é forte, não. Isso aqui é outro. Sanção ou veto do presidente. Pessoal, uma das coisas, assim, nossa disciplina é boa, é gostosa de estudar, mas uma das coisas que faz ela ser um pouquinho difícil, às vezes, complica um pouquinho, é porque a gente fala de coisas que a gente só vai estudar no futuro. Então, olha só, apresentar projeto de lei, por exemplo, e aprovação e sanção ou veto,
Esses 3 assuntos aqui a gente vai estudar em detalhes num conteúdo lá na frente chamado processo legislativo, tá? Então a gente vai estudar isso no futuro e a gente já fala aqui agora, né? Isso dificulta, às vezes atrapalha um pouquinho o entendimento da gente. Como aqui a gente ouve uma notícia também sobre sanção, veto e tal, eu já vou explicar para vocês como é que isso funciona, o que é que isso acontece. Pessoal, quando um projeto de lei é aprovado no Congresso Nacional, ele vai para o presidente da República. E o presidente da República pode sancionar ou vetar, tá? O que é sancionar ou vetar? Na sanção, o presidente diz, ok, tá bacana, eu aprovo. É o professor quando corrige sua prova e faz assim, ó, coloca um C, bem grandão, tá tudo certo. No veto, pessoal, é o contrário, é quando o professor corrige sua prova e coloca um X, tá? E você errou a questão. Se o professor só colocar um X, você vai saber por que está errado, sim ou não? Não, né? Então, geralmente, o professor puxa uma setinha, né, e coloca a explicação, deveria ter fundamentado no artigo tal, né? Pronto, aqui é a mesma coisa. O presidente da República, quando ele veta, quando ele tranca o negócio, ele coloca a observação, veto por essa e essa razão, esse projeto de lei não é bom por causa disso, isso é o veto político, então é inconstitucional porque fere o artigo tal, esse é o veto jurídico. E aí ele devolve para o aluno, o professor, o presidente é a mesma coisa, ele devolve para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai votar e vai deliberar sobre esse veto, tá? Vai fazer a apreciação desse veto, tá ok? Tudo certo? Pronto. Então, sanção. Pablo, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente? Pode, por maioria absoluta. Mas isso é injusto. Não, pessoal, essa é a regra que o Constituinte colocou em 88, né? Então, se eu sou o presidente e eu não concordo com isso, eu apresento um projeto de emenda constitucional, e aí vai ser debatido, né?